meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma alegria enorme revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu queria, antes de tudo, convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela honra de sermos chamados de Teus filhos. Muito obrigado pela oportunidade de poder abrir a Tua palavra e buscar nela o sustento para a nossa fé. Conduza-nos, Senhor, para que sejamos vitoriosos em todas as nossas ações. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, não por merecer, mas suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar com os irmãos, os ouvintes do canal, porque essa lição está entrando atrasada. Eu estive numa viagem a trabalho e levei o material para gravar a lição, inclusive para gravar lá na beira do lago. O lago está belíssimo, está cheio, como vocês viram aí nas imagens no início da abertura, né? E no final também. Realmente está muito lindo o lago. Mas aconteceu alguns imprevistos que não foi possível eu gravar a lição. O carro quebrou numa estrada de chão que eu estava indo, e já em altas horas da noite, porque eu já saí tarde daqui de Goiânia para ir, e lamentavelmente aconteceu esse incidente, onde eu acabei passando essa noite dentro da caminhonete, junto com um cliente que estava indo comigo, e tivemos que ir para uma cidade pequena, em busca de recursos, onde acabei tendo que dormir novamente dentro do carro, porque o lugar que o carro estava ficou posicionado quebrado e tinha sido tirado as peças, que não tinha como movimentar ele mais. Era um lugar aberto e tinha carga de valor dentro do carro e não poderia ficar sozinho o carro. Teve que buscar peça fora em outra cidade e acabei perdendo 2 dias dentro desse lamentável imprevisto. Realmente peço que me perdoem, mas aqui, hoje então, estudaremos essa lição, apenas para não faltar o compromisso de apresentar um comentário, o meu compromisso que tenho com o canal, de expor sempre o comentário da lição. Que Deus possa nos abençoar e nos guiar. Jesus, o sacrifício perfeito. Hebreus 10, verso 14, diz o seguinte: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Irmãos, nós perceberemos na dissertação do tema que todos os tipos de sacrifício que tinha sobre a face da terra, tudo não era mais que sombra do único sacrifício que, quando acontecesse, seria de uma vez por todas e perfeito, como diz o título central desse tema. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, que está inserido aqui no texto, é que por esse único sacrifício, que está se referindo ao sacrifício de Cristo, ele aperfeiçoaria para sempre os que estão sendo santificados. Irmãos, lembrem-se de que a Bíblia não foi escrita no nosso idioma. Foi escrita grego, hebraico, aramaico. Esse texto aqui, propriamente dito, escrito em grego, a palavra santificação, que nós já estudamos tanto em temas anteriores, quer dizer separado. Santo é separado. Santificar, separar. As pessoas que foram separadas, que aceitaram ser separadas por Cristo, elas foram aperfeiçoadas para sempre. Por quê? Porque Cristo pagou e garantiu a salvação deles. De todos. Tanto para trás, no passado, como para o futuro. O sacrifício de Cristo, nós aprofundaremos no tema e veremos isso. Simples assim. Ele garantiu para sempre a perfeição. Ou seja, a graça dele completa o que faltou para qualquer um.
desde que morreu em Cristo. Morreu na fé. Isso é o que o sacrifício dele garantiu. Vamos aprofundar nos demais temas, aonde chegaremos a esta conclusão central que acabamos de ver no texto de abertura. No segundo tema, por que os sacrifícios eram necessários? Em primeiro lugar, o sacrifício com sangue inocente de uma vítima inocente sempre amadureceria a mente, a espiritualidade e a fé daquele que oferecia a vítima inocente em seu lugar. O propósito era mostrar que pecado traz morte, e morte de um inocente. Ali, um animal. Contudo, mais tarde, haveria um sacrifício por todos, de uma só vez e de forma absoluta, que resolveria o problema do pecado de vez. É lógico, para quem realmente aceitar. Quem não aceita, não adianta. Tanto que nós já estudamos em temas anteriores que a única forma de perder a salvação de forma integral e absoluta e definitiva ou é blasfemando contra o Espírito Santo ou é negando o sacrifício de Cristo, rejeitando ele. Porque a única coisa que nos salva é o sacrifício de Cristo. Se eu rejeitar, já era. E blasfemar contra o Espírito Santo da mesma forma. Então, aceitando o sacrifício de Cristo, a graça dele vai completar o que me falta. E para qualquer um, foi assim no passado, antes da morte dele, porque a morte dele resgatou para sempre. Por quê? Porque ele é absoluto, ele vive eternamente. E quem vive eternamente não tem passado, nem presente, nem futuro. Simplesmente é absoluto e pronto e acabou. Simples assim. Por isso que ele garantiu para os que descansaram, dormiram na fé, nessas promessas, para os seus contemporâneos e para todos aqueles que surgissem após o seu sacrifício. Entende? Um segundo ponto a ser analisado dentro desse tema é que a morte de Cristo, que é uma morte que nós vamos aprofundar depois, e ver que é uma morte absoluta, o único ser no universo que morreu a morte eterna, como conhecemos em Apocalipse 1, verso 5, ele foi o primogênito dos mortos. O primeiro. Como que ele poderia ser o primeiro, sendo que já tinha mais de 4.000 anos de história de pecado só aqui no nosso planeta? Após a queda de Adão. Fiquem atentos, porque sabemos que já vinha rolando há muito tempo antes da queda de Adão, a história de pecado, que começou no céu. João 8,44. A morte absoluta de Cristo, essa morte, então, é a única forma, seria a única forma, foi a única forma, é a única forma de abraçarmos a promessa e a herança eterna. Ou seja, voltarmos a fazer parte do plano original da criação, sermos raça pura. Nós nos tornamos raça caída, mortais, e poderemos voltar a sermos raça pura, como nossos primeiros pais antes de pecarem. Entende? Isso é o que o conteúdo bíblico está nos apresentando. Quando fala dessa morte de Cristo, muitos pisam, fala de morte, de cruz e não sei mais o que, como se simplesmente o fato dele subir ali no Calvário, morrer e tudo, como se fosse uma morte como outra qualquer. Porque a cruz era uma morte como outra qualquer. Todos os condenados naquela época, essa era a forma de execução. A questão da morte de Cristo, de qualquer forma que ele fosse executado, o compromisso dele com o universo inteiro e com o Pai dele era ele pagar o preço do pecado. E para pagar o preço do pecado, ele tinha que morrer no verdadeiro sentido, e não como Lázaro, que é sono da morte. Isso jamais pagaria alguma coisa. Ele deixou a sua divindade no céu, aos cuidados do Pai e do Espírito Santo, veio aqui para a terra como um de nós, se tornou como um de nós, mostrou que, como segundo Adão, que ele poderia, com essa carga genética pecaminosa que ele recebeu no seu sangue, dominar ela e vencer ela. E foi isso que ele fez nos 33 anos que ele conviveu conosco. No apogeu da sua juventude, ele foi levado ao Calvário, mas para morrer a morte eterna. E quando ele morre a morte eterna,
ele cumpre com o compromisso que ele fez com o Pai diante do universo, que é o grande segredo da minha e da sua salvação. A morte eterna, a morte no verdadeiro sentido. Por isso que Apocalipse 1:5 chama de o primogênito dos mortos. Ninguém mais morreu, só ele. Justamente para que eu e você e todos antes dele e depois dele pudessem ter a oportunidade de jamais morrer. Sono da morte não é morte, é sono da morte. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. João 11, verso 11. Fiquem atentos ao que a palavra diz para mim e para você. Só Cristo morreu a morte no sentido absoluto, morte eterna. O sangue dos animais que era usado na antiguidade, tudo era apenas figura das coisas reais que tem no céu, da grande realidade que se passaria na morte absoluta de Cristo e resolveria de uma vez por toda a questão do pecado e da minha e da sua salvação, e de todos aqueles que descansaram na promessa dessa salvação, promessa proferida pelos lábios do Criador. Despertaria automaticamente a responsabilidade para com o verdadeiro sentido da fé e da salvação, quando no passado as pessoas sacrificassem animais. Indiretamente se preparariam para compreender o grande sacrifício divino para a salvação e redenção da humanidade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, diversos tipos de sacrifício. Irmãos, analisando Efésios, capítulo 3, verso 14 ao 19, aqui nós estamos trabalhando com o amadurecimento na fé, como eu disse anteriormente, mas principalmente conhecer a plenitude da convivência de Deus conosco, para que pudéssemos alcançar a presença plena do Espírito Santo em cada um e podermos andar com um verdadeiro discernimento e ações coerentes e corretas na direção do reino eterno. Todos os tipos de sacrifícios de animais que tinha aqui no passado, todos, como eu disse, conduzia a mente humana no grande foco do sacrifício inocente de Cristo, o único que pagaria de uma vez por toda o preço da minha e da sua salvação. Veja que os sacrifícios que tinha aqui na terra, o coitado do animal morria para que a humanidade pudesse festejar. Pois Cristo vai lá e morre no lugar desses animais, no lugar meu e seu, para que eu e você pudéssemos festejar a salvação. Porque Ele foi vitorioso e nós festejamos com Ele. Então, por um Adão, entrou o pecado e a morte. Pelo segundo Adão, entrou a morte e a salvação, a ressurreição e a vida. Para ele, eterna, e para mim e para você, sempre, de forma absoluta, desde que aceitemos sermos separados por Deus. Essa é a grande questão do tema que estamos estudando. A aceitação é fundamental para que tenhamos a justificação de nossos pecados pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue dele derramado por nós, o sangue santo e absoluto. Por isso que no quarto tema, o sacrifício perfeito de Jesus. Se analisarmos Hebreus capítulo 7, verso 27 e o capítulo 10, verso 10, irmãos, podemos voltar a nossa mente lá para o Getsemane e lembrar que após a decisão madura dele como ser humano, como mortal, lá no Getsemane, de falar, Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Dali, desse ponto, da decisão dele, livre completamente de qualquer nível de vacilo, aonde ele caminhou seguro após o consolo dos anjos que arrodearam dele, porque os discípulos ficaram dormindo, não velaram com ele. Ele ficou sozinho e suou sangue sozinho. Após esse momento, onde ele tomou uma decisão absoluta, por amor de mim e de você, que ele levantasse dali, daquele momento de oração, ele caminharia de peito aberto em direção à morte eterna. Essa foi a causa dele ter
balançado nas bases e suado sangue, pedindo que, se possível fora, afastasse de mim o cálice. Mas a decisão dele, completamente contrária, foi a certeza de cumprir com a vontade do Pai. Para que assim eu e você, todos no passado e no futuro, pudessem alcançar a salvação. Cristo seria o marco zero, tanto para trás como para frente, para zerar com o pecado de toda a humanidade, de todos que pecaram um dia. Quando ele caminhou de peito aberto, ele sabia que a execução seria sumária, mas no sentido absoluto, que nem mesmo quem estava executando ele tinha noção disso, que estava exercendo uma execução que caberia morte eterna. Esse era o compromisso que ele tinha com o Pai diante de todo o universo. Essa explicação fez parte daquela voz que falou com ele do Pai, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, onde o capítulo todo os gregos aparecem, e ele explica muito em detalhes sobre isso, e inclusive que o inimigo, a partir desse ponto, estaria sendo expulso desse mundo. Muito interessante. O sacrifício perfeito de Cristo baniria para sempre com a possibilidade do diabo sequer conseguir colocar alguém perdido que está conectado em Cristo. Quem está conectado em Cristo está de forma absoluta enquanto estiver olhando para ele e andando na direção dele. É impossível esse ser descartado, porque o perdão de Deus é absoluto. Agora, se desviar o olhar de Cristo, aí cai. Aí a situação complica bastante. Mas mesmo assim, ninguém que cai está perdido para sempre. Vivendo debaixo da graça, arrependendo de seus pecados, sempre nós teremos garantido o perdão que humanamente nós não temos. E nem religiosamente às vezes acontece. Porque as religiões, de um modo geral, infelizmente, têm pecados e pecados que são considerados praticamente imperdoáveis. Coisa antibíblica, mas coisa da tradição humana. Tem demais isso, para tudo quanto é lado, né? Então, tem uns que por motivo A ou B, não, esse não pode batizar mais nunca, porque fez isso, fez aquilo. Então, essas regrinhas, que são coisas mundanas, de pessoas sem visão bíblica, imaturas do ponto de vista bíblico. Senão não colocava esse tipo de regra nas igrejas que têm, mais do que tudo, a missão de ir, pregar, ensinar e perdoar, e não de condenar. Não cabe a nenhum religioso condenar ninguém. Tudo que nós temos que fazer é ensinar o que Cristo ensinou. E o que ele ensinou? Pregar, batizar e perdoar. Pronto. Mais nada. O resto é com Deus. E quando as pessoas começam a se achar dono de igreja, dono da verdade, dono da Bíblia, dono das próprias decisões, aí a coisa complica bastante, né? Vira aquela confusão na cabeça de todo mundo e a religião começa a se tornar um fardo. Ela só deixa de se tornar fardo, que ela é importante na nossa vida, mas a partir do momento que a gente entende o compromisso nosso diante de Deus e diante dos homens, que é de respeitar a palavra e cumprir com a missão do ID. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Não precisa de nenhum mortal se sacrificar, porque nós somos mortais e somos pecadores. Pode fazer 1 milhão de promessas diante de Deus e diante dos homens. Não vai cumprir. Só a graça de Cristo é que nos salva de fato. Por isso que não adianta exigir nada. Lá no Pentecostes, da maneira que Pedro pregou, milhares foram batizados. Não teve nenhum tipo de exigência, nenhum tipo de promessa. Ninguém teve que fazer nada disso para receber o batismo. Então a igreja evoluiu tanto nesse sentido, né? Mas fugiu do contexto real. Desviou muito o sentido do foco. Hoje tem muita dificuldade, às vezes, para batizar coisas simples. E vai voltar a ser assim. Pode ter certeza. Com o derramamento do Espírito Santo, na chuva serôdia, vai voltar à moda antiga. Todo mundo, não é só pastor, só ancião. Todos aqueles que são consagrados, na verdade,
todos estarão habilitados a batizar, a pregar, a batizar e a conduzir almas aos pés de Cristo e resolver o problema de uma só vez, sem a menor burocracia, deixando tudo isso com Deus. E Deus há de resolver tudo. Em muito breve Jesus estará voltando e volta para buscar os seus escolhidos, que estão presos à missão do ID e não a tradições que têm muito, às vezes, dificultado o avanço da causa de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Amar e perdoar. Missão clara da obra de Deus na face da terra. E é o que todo religioso deve aprender a fazer antes que seja tarde demais. No quinto tema, a cruz e o custo do perdão. Irmão, se nós analisarmos Hebreus capítulo 9, verso 22 a 28, para concluirmos essas ideias aqui, da cruz e o custo do perdão, nós podemos observar que qualquer forma de execução que tivesse, seja cruz, seja enforcamento, seja decapitação, qualquer tipo, dos tipos de execução que o Império Romano praticava. O grande segredo, como já disse anteriormente, não era simplesmente a morte de um homem, que para eles era isso. Para o Império Romano e para todos que estavam ali, era só isso que estava acontecendo. Mas por trás dos bastidores, o grande mistério era a morte absoluta. Era o preço sendo pago para o resgate daqueles que caíram um dia. E para todo sempre. Porque só esse sacrifício perfeito, poderia remir a todos os que caíram um dia. E que dormissem na promessa. Esse é o grande X da questão. Nós temos que estar ligados na promessa, conectados com a luz e andando na luz, porque nós somos a luz do mundo. Essa é a grande chave que garante a graça de Deus nos derramando a redenção sobre nós e nos salvando. Isso foi anterior aos dias de Cristo, a todos que pecaram um dia, e continuou de lá para cá, alcançando a mim e a você e aos demais que vêm surgindo na história da humanidade. No sexto tema, o juízo e o caráter de Deus. Irmãos, ainda analisando Hebreus capítulo 9, eu gostaria de destacar o verso 27 e o verso 28, que ele fecha esse conteúdo de maneira perfeita. O verso 27 diz que cabe a todo homem morrer uma vez e depois disso vir o juízo. Irmãos, e nada mais nada menos, aí está dizendo que quando a pessoa morre, ou seja, quando ela tem o sono da morte, a vida dele fechou para balanço. Ele está lá debaixo da terra, mas toda a vida que ele viveu debaixo da face da terra ficou fechado para balanço. E quando que esse balanço teria início? Quando que iniciaria? Pela profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Se você for lá no Escatologia 5, você vai entender essa profecia em detalhes. Ela se trata exatamente do juízo de Deus, que seria dividido em 3 fases: investigativo, final e executivo. Ninguém deveria ser condenado sem antes ser investigado. Então, no dia 22 de outubro de 1844, conforme a profecia do profeta Daniel, o Espírito Santo nos dá essa explicação no escrito sagrado, em toda a palavra de Deus. Vai lá no Escatologia 5, que não tem a menor chance de eu estudar isso com vocês agora. Vai lá no Escatologia 5, tem diversas aulas trabalhando minuciosamente e esclarecendo sobre isso. Então, no dia 22 de outubro de 1844, quando terminou os 2.300 anos, estaria iniciando essa purificação do santuário celestial que arquiva os pecados de toda a história do grande conflito entre o bem e o mal. Todos seriam investigados e após concluir essa investigação, Jesus se levantará no santuário celestial e dirá: está feito. O sujo que se suje ainda mais e o limpo que se limpe ainda mais. Ou seja, o santo que se separe ainda mais. Irmãos,
Aí é o momento da separação de joio e trigo. Aí é o momento que caem as 7 pragas registradas em Apocalipse 16. Esse é o primeiro dia do milênio, onde Apocalipse 18, verso 8, diz que em um só dia cairão pragas, pranto e dor, que o milênio é literal. Então esse primeiro dia que vai acontecer, isso acontece as 7 pragas. Esse é o dia da ira de Deus. É o dia que o cálice da ira de Deus será derramado sem mistura sobre os portadores do sinal da besta, ou seja, os sobreviventes mortais que estão debaixo das trevas. Mas aqueles que são luz do mundo serão poupados. Nem um cachorro moverá sua língua, como foi nas pragas que teve no Egito. Por isso nós jamais deveremos abrir mão da nossa crença, da nossa fé e da promessa que o Senhor sempre fez para mim e para você. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Isso é o que ele está comentando no verso 27. Cabe a todo homem morrer e depois disso vira o juízo. Então fechou para balanço. E o balanço começou em 22 de outubro de 1844. No dia que ele falar, está pronto, terminou a investigação. Aí tem absolvido e condenado. Ele vem buscar os absolvidos. Que eu e vocês estejamos lá. O outro detalhe é o verso 28. O verso 28 comenta que ele da primeira vez veio e saiu daqui carregando o pecado do passado e do futuro junto, porque ele foi para a eternidade. Então, de forma absoluta, ele carregou a garantia da salvação de todos. Passado e futuro. Só que agora, aqui o comentário está dizendo que ele vai voltar a segunda vez, mas sem pecado. Por quê? Porque ele já julgou, e já condenou, e já absolveu. Aí vem buscar os absolvidos. Aí esses absolvidos participarão da fase final do juízo, que é o milênio apocalíptico. A partir desse primeiro dia, que acontecerá as 7 pragas, do segundo dia do milênio em diante, eles estarão julgando e reinando com Cristo durante 1000 anos. É a parte final. E a executiva quando a cidade santa descer para cá. E que os ímpios, após ter sido ressuscitado, passado aquele pouco de tempo, de Apocalipse 20, verso 3, e perceber a cidade santa descendo e cercar a cidade santa, aí será o executivo. Onde Satanás, os ímpios e todos os que insistiram nas trevas e foram ressuscitados por Deus após o milênio, para passar esse pouco de tempo que Apocalipse capítulo 20, verso 3 comenta. Mas levantaram do jeito que desceram a sepultura, prontos para insistir e progredir na rebelião. Esses cercarão sob o comando de Satanás a cidade santa, mas choverá fogo e enxofre do céu e exterminará para todos sempre com todos os ímpios. E teremos daí para frente um novo céu e uma nova terra, onde habita a verdadeira justiça. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Tudo isso por causa do amor de Deus e do caráter de Deus que jamais faltaria com a sua promessa. No 7º tema, ágape em foco. Vocês sabem o que é ágape? O amor verdadeiro, absoluto. O amor incondicional. Olha o que diz aqui no Desejar de Todas as Nações, página 19 e 20. Os seres remidos e os não caídos terão na cruz de Cristo seu estudo e seu cântico. Será visto que a glória que resplandece no rosto de Jesus Cristo é a glória do amor abnegado. À luz do Calvário ficará evidente que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu. Que o amor que não procura os seus próprios interesses tem a sua fonte no coração de Deus. Ó Senhor, muito obrigado por esse amor absoluto, ter nascido um dia e nos feito nascer, crescer e esperar em Ti a nossa salvação e a nossa redenção. Capacita-nos a todos, Senhor, a cumprir com a nossa missão, tanto como indivíduo como como igreja, que possamos cumprir com aquilo que Tu espera de nós, Senhor. Nos fortaleça, fortaleça a nossa fé, capacita-nos, Senhor. Perdoe nossos pecados e faltas. É o que Te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.